Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais uma aula de Química. Se por acaso você não me conhece, eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelão da Química e você está em mais uma aula aqui do Extensivo, onde nesse vídeo nós vamos fazer uma introdução ao assunto eletroquímica. Mas antes da gente começar, se por acaso você não é inscrito no canal, inscreva-se para receber todas as atualizações e se você puder, deixa aquele seu like maroto para fazer com que o YouTube divulgue mais o nosso trabalho e mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Ah, claro, antes de a gente começar a falar aqui da eletroquímica, eu tenho que te avisar que na descrição do vídeo eu coloco várias informações importantes, dentre elas um link para que você possa ver todas as aulas aqui do Extensivo e assim também eu coloco lá para vocês um material lá para vocês fazerem download e fazer exercícios, né, com gabarito, pá. Só que para esse vídeo específico, como é uma parte de introdução, eu vou fazer uma visão geral, vou falar um pouco do histórico. Para essa aula aqui, a gente não vai ter exercício, o que é algo legal, né? Mas eu preciso avisar que pelo fato de não ter exercício, não quer dizer que esse vídeo é para você pular, não. Então você aluno que já tem uma noção e tal de pilha, como é que funciona, cara, não pula esse vídeo, continua assistindo porque eu vou aprofundar aí principalmente na parte da pilha de Daniel e fazer uma visão geral aí do histórico envolvendo o tema pilhas, tá? Então, eu vou te mostrar o que vem ser pilha e eletrólise, né? Uma visão geral para você ter uma ideia do que vai vir na sequência de aulas, mas é muito importante que você tenha uma noção do que vem ser uma reação de oxirredução, porque eu vou trabalhar com termos que eu abordei na nossa última aula de Química 2, onde o card está passando aqui em cima. Então vai ficar muito complicado se você não sabe o que é NOx, oxidação, redução, agente oxidante, agente redutor, vai ficar muito complicado você entender a série de aulas de eletroquímica. Então, se por acaso você acha que não está rolando, veja a aula que passou o card aqui anteriormente, tá? Pilhas e eletrólise. Pilha é um dispositivo onde você vai ter uma reação química que é espontânea e essa reação química espontânea, ela vai gerar o quê? Eletricidade. E essa eletricidade a gente utiliza para, por exemplo, eu estou agora utilizando um gravador de voz e ele está funcionando por conta de uma pilha. A câmera que está me gravando, ela vai ter uma bateria ali dentro. Então, vai funcionar dentro dessa dinâmica de uma reação química espontânea que vai gerar eletricidade. E a gente tem uma característica nas pilhas que vem ser o quê? A diferença de potencial, DDP, vai ser maior do que zero. Em outras palavras, eu vou ter uma DDP positiva. Toda vez que eu tenho uma DDP positiva, isso significa que eu tenho uma reação química espontânea. Em contrapartida, nós temos a eletrólise, que a reação química ela não acontece espontaneamente. Em outras palavras, essa reação química, quando acontece, ela não vai gerar eletricidade. E na real, olha como é que eu vou falar. Para você fazer com que essa reação química, que não acontece espontaneamente, você tem que fornecer eletricidade para ela poder acontecer, tá? Então, meio que o contrário da pilha. Na eletrólise, qual é a outra característica? A diferença de potencial é menor do que zero, ou seja, o cálculo vai me dar um valor que é negativo. Se por acaso você está aprendendo essa matéria do zero, não sabe o que é a diferença de potencial, calma que mais à frente eu vou estar mostrando para você o que vem ser isso, tá? Então deixa eu sair daqui da frente para quem por acaso quiser tirar um print e lembre-se, isso daqui é uma visão geral, tá galera? A gente, ao longo das nossas aulas, a gente vai abordar esse assunto com mais profundidade. E o assunto pilhas e eletrólise, né, essa série de aulas de eletroquímica foi dividido em 7 vídeos, onde esse é o primeiro e faltam mais 6. Os 3 primeiros vídeos, ou seja, esse e mais os próximos 2 que vão vir na sequência, são dedicados ao tema pilhas. E os 4 últimos são dedicados ao assunto eletrólise, tá bom? Então agora a gente vai começar a fazer uma discussão sobre a história, que é algo que é muito importante para que você entenda por que a pilha que a gente estuda é meio diferente daquela que você está acostumado a ver no dia a dia. Então eu vou apagar o quadro e enquanto isso você acompanha aí. Toda vez que uma pessoa está aprendendo o assunto eletroquímica e pilhas, e a gente pergunta assim, cara, como é que você imagina que é uma pilha? Aí a pessoa para
e pensa nessa imagem que você está vendo aqui no quadro. Não sei se faz sentido para você, mas se eu nunca tivesse estudado pilha e eletroquímica, eu imaginar essa imagem que está aí presente na tela. Só que quando a gente para pensar nas questões vestibulares, inclusive eu estou colocando para vocês uma imagem de uma questão do Enem. E aí eu te pergunto, tem alguma coisa a ver com o que normalmente a gente imagina? Provavelmente não. Então, pensando nisso, já que essa é uma aula introdutória, eu vou trazer para vocês, e aí eu tenho que falar que é um resumão, a história é longa e tal, mas eu estou trazendo um resumão para que vocês consigam entender um histórico envolvendo o assunto pilhas. Então, a gente vai passar por tópicos que são mega necessários, como Luigi Galvani, Alessandro Volta, Daniel e Georges Leclanché, da pilha seca. E aí, antes que vocês falem assim, nossa, Marcelo, mas que doideira, trabalhar com o histórico, sim, a gente precisa trabalhar com o histórico para que vocês consigam entender por que a gente estuda muito pilhas igual a essa que você tinha visto anteriormente. Então, para a história fazer sentido na sua cabeça, todo o assunto que a gente vai trabalhar, nada mais justo do que trabalhar com a parte da história da ciência, que inclusive artigos científicos falam que é muito bom para que vocês consigam aprender o conteúdo. Então agora fiquem com um resumo aí da história. Já se conhecia a eletricidade e a nossa história começa com o italiano Luigi Galvani, que era médico e físico e dava aulas de anatomia na Universidade de Bolonha. E foi na década de 1780 que Galvani resolveu estudar a aplicação terapêutica da eletricidade, que na época eles chamavam de eletricidade médica. E nesses estudos, ele estava dissecando rãs e acabou descobrindo algo muito interessante. Como era esse estudo? Galvani fixava o anfíbio através de um gancho de latão e quando tocava a perna da rã com um bisturi de ferro, ele percebeu que a perna da rã, que já estava morta, se mexia. Doideira, né? A explicação que Galvani dava para esse efeito, que era elétrico, é que essa energia tinha como origem o animal, e na época já até existia um termo, eletricidade animal. Galvani investigou a fundo isso e durante 10 anos de trabalho acabou publicando um livro chamado De Viribus Electricitatis in Motu Musculare, quase que não sai, mas que a tradução seria sobre as forças de eletricidade nos movimentos musculares. E essa obra foi amplamente divulgada e acabou caindo nas mãos de outro italiano, Alessandro Giuseppe Anastasio Volta, professor de física na Universidade de Pavia, e que por volta de 1792 repetiu os experimentos de Galvani, confirmando os seus resultados. Só que ao longo do tempo, ele começou a propor outras explicações para o fenômeno observado. Alessandro Volta se deu conta que a questão da eletricidade se relacionava com a utilização dos diferentes metais utilizados na experiência. E a rã não era a origem, ela apenas reagia a essa eletricidade. E mais ou menos nessa época, Volta teve contato com a observação de um físico suíço, Johann Georg Sulzer, que ao colocar a língua entre dois discos de metais diferentes de chumbo e de prata, percebeu que quando esses discos eram postos em contato, encostando em suas bordas, ele sentia um gosto desagradável e uma sensação pungente, tipo um choque. Volta acabou tendo a ideia de associar pares de metais sob a forma de discos e considerando a presença de fluidos animais nos experimentos de Galvani, Volta empilhou esses pares de discos metálicos separados por um pedaço de papelão umedecido com solução salina e notou então que as tensões elétricas se somavam. Quando ele fazia com um par de discos, a tensão elétrica era X, só que quando tinham dois pares, a tensão era 2x, e assim por diante. Lembre-se disso, pois lá na frente vamos retomar essa ideia. E dessa forma estava inventada a pilha elétrica. E o termo pilha é por causa desse empilhamento de discos. Inclusive, tem um quadro famoso do Volta mostrando essa pilha para Napoleão. Essa que vocês estão vendo na imagem agora. Volta acabou tendo uma modificação desse esquema de empilhamento de discos, utilizando copos. Ele chamava de cadeia de copos. Essa imagem que está aparecendo agora na tela é de uma carta que ele mandou para Sir Joseph Banks, presidente da Sociedade Real de Londres,
relatando como funcionava esse experimento. E tempos depois, na década de 1830, o químico John Frederick Daniell fez um aprimoramento desse novo esquema da pilha de Alessandro Volta, essa pilha de cadeia de copos. E essa pilha foi construída com 2 eletrodos, um eletrodo de cobre e um de zinco. E cada eletrodo ficava em uma cela individual, que aumentava a eficiência da pilha. E além disso, essa pilha possuía um tubo que ligava as 2 celas, que recebeu o nome de ponte salina. Com esses 2 eletrodos imersos em semicélulas, contendo soluções com seus respectivos íons, no caso, o cobre 2+, na célula que contém o eletrodo de cobre, e o zinco 2+, na célula que contém o eletrodo de zinco, e uma ponte salina, que ficava conectada às 2 semicélulas, além de um fio metálico. O funcionamento dessa pilha é semelhante à de Alessandro Volta, pois possuem os mesmos eletrodos, cobre e zinco. Mas as diferenças são que na pilha de Daniell, os eletrodos estão em compartimentos separados e a utilização de uma ponte salina, que é a responsável pelo fechamento do circuito elétrico. E nessa pilha ocorre a semi-reação de oxidação no eletrodo de zinco, havendo um fluxo de elétrons através do fio metálico até o eletrodo de cobre, local onde ocorre a semi-reação de redução. E para manter a neutralidade elétrica, íons migram através dessa ponte salina, que é uma solução eletrolítica que não participa diretamente das reações nos eletrodos. E nós vamos estudar bastante esse tipo de pilha, pois, acredite, é muito cobrado pelos vestibulares. E outras pilhas vieram na sequência, e ainda há muita história para ser contada, como, por exemplo, a pilha seca de Leclanché, essa que vocês estão vendo na imagem agora. Mas pensando nos nossos objetivos desse curso, caso você queira se aprofundar, na descrição do vídeo eu coloquei vários links, se por acaso você queira ver um pouco mais de história. Mas uma coisa é certa, eu te garanto que ao fazer os exercícios das nossas aulas de eletroquímica, você vai ver várias paradas interessantes, incluindo essas histórias. Agora que nós já vimos um pouco desse histórico, eu vou colocar a câmera na mesa para a gente ver com mais detalhes essa pilha de Daniell. Então, acompanha aí. Estou aqui com um desenho contendo a pilha de Daniell. Nós agora vamos dizer para vocês quem é quem aqui nessa imagem, porque quando vocês pegarem exercícios contendo essa representação aqui, vocês vão saber caminhar. Então, lá na pilha de Daniell, o que a gente tinha? Em um dos lados, né, isso daqui é um recipiente, tipo um copo, né? Você tem uma lâmina de um metal. Que metal era esse? Era o metal zinco, ou seja, zinco metálico. Esse zinco metálico tem como característica o quê? O NOx ser 0. E muitas vezes a gente diz zinco 0. Zinco 0 é o zinco metálico. Do outro lado, eu vou ter o metal cobre, que é o cobre metálico, o cobre 0, tá? Que é essa lâmina aqui. E aí você tem que essas lâminas de zinco e cobre vão estar num recipiente, tipo um copo, contendo soluções aquosas, contendo como cátion justamente esse metal. Ou seja, como eu tinha dito para vocês, aqui eu vou ter uma solução contendo sulfato de zinco, ZnSO4 aquoso. E aí o que vocês precisam saber? Que a gente vai ter a dissociação desse sal constituindo um equilíbrio que é o zinco 2+ aquoso mais o grupo sulfato, o SO4 2- aquoso. E aqui na solução contendo a lâmina de cobre, eu vou ter justamente o sulfato de cobre, o CuSO4. Então a pilha de Daniell, ela tinha essa característica aqui. Eu vou ter aqui o equilíbrio, produzindo o cobre 2+ aquoso, mais o grupo sulfato, o SO4 2- aquoso. Beleza, então você sabe que o que está aqui em azul são justamente as soluções. Sulfato de zinco, onde tem o zinco, porque você vai ter o zinco 2+. Sulfato de cobre, onde você tem a lâmina de cobre. Isso daqui que vocês estão vendo é um fio que está conectado na lâmina de zinco e na lâmina de cobre, tá? Um fio que vai ser responsável pelo fluxo de elétrons. Obviamente, esse circuito ele está aberto, eu ainda não fechei esse circuito. O que é isso daqui? Isso daqui é o que a gente chama de
voltímetro, tá? Vai nos fornecer o valor da tensão da pilha, tá? E aí nós temos aqui esse tubo aqui em U, de cabeça para baixo, é o que a gente chama de ponte salina. O que é essa ponte salina? É um recipiente, e aí eu coloquei em uma cor vermelha, isso daqui é só ilustrativo, só para vocês entenderem, tá? Aqui dentro eu vou ter uma solução aquosa de um outro sal, que nesse caso é o KCl, que é o cloreto de potássio. Ah, Marcelo, esse cloreto de potássio ele vai se dissociar igual aos outros sais? Sim, ele vai se dissociar, onde a gente vai ter o quê? Então vou colocar aqui nesse cantinho, que é assim, ó, o cloreto de potássio aquoso vai estar em equilíbrio com o K mais aquoso mais o Cl menos aquoso. Para todos os sais, eu quero que vocês considerem que o equilíbrio está mais deslocado para a direita, ou seja, eu vou ter muito mais dos íons do que do sal ali não dissociado, perfeito? E aqui nessa entradinha da ponte salina, que está conectada com as soluções de cada copinho, o que você vai ter? Você vai ter tipo um algodãozinho só para poder evitar que isso daqui desça, né? E outra coisa, é só para permitir o fluxo de íons aqui entre a ponte salina e a solução de cada célula, tá? Ou semicélula, como a gente pode falar. Como que a pilha de Daniell funciona? E, aliás, como toda pilha funciona, basicamente. Você vai ter 2 eletrodos e você vai ter as suas soluções lá respectivas. E aí, o que vai acontecer? Um metal vai ter a tendência de roubar elétrons do outro. Nesse caso específico, o zinco, ele perde elétrons para o cobre. Então, o que você vai ter? Você vai ter um fluxo de elétrons. Então, o fio que está ligado a cada eletrodo vai ser responsável por um fluxo de elétrons. No caso da pilha de Daniell, a gente tem o quê? Os elétrons tendo qual fluxo? Quando você fecha o circuito, tá, galera? Faz de conta que eu fechei o circuito. O fluxo de elétrons, ele vai do zinco para o cobre. E aí, se liga só. Você que está acompanhando essa matéria pela primeira vez, a pergunta que você está fazendo é: Marcelo, por que é do zinco para o cobre? Ou então a pergunta é: Marcelo, como que eu vou saber que é do zinco para o cobre? Então calma que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma parada chamada tabela de potenciais de redução. Então, você já sabe que na pilha de Daniell, o zinco perde elétrons para o cobre. Então, o que vai acontecer com o zinco? Aqui na região da lâmina, você vai ter o zinco zero, que é o zinco metálico, o zinco sólido. Ele vai perder os 2 elétrons. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 elétrons, que foi perdido, tá? Lembre-se que o lado esquerdo é o antes e o lado direito é o depois. E quando esse zinco perde elétrons, não sei se você lembra lá das aulas de Química 1, que eu falei de cátions e tal, então esse 2+, significa que perdeu elétrons. Aí eu vou ter a formação do zinco 2+, que é a espécie que está onde? Na solução aquosa, beleza? Eu posso pegar essa equação e eu poderia reescrever ela para zinco 0 sólido, setinha, zinco 2+ aquoso, mais 2 elétrons, tá? As duas equações são a mesma coisa. Show de bola? Então, isso é o que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, esse zinco metálico, ele vai se transformando em zinco 2+, que está na solução aquosa, e vai perder os elétrons. Então, esses elétrons, eles vão migrando aqui para a região que tem a lâmina de cobre. E aí, o que acontece? Esse cobre metálico, cobre zero, ele já está estabilizado, né? Eu tenho uma ligação metálica, tá tudo bonitinho, não sei se você lembra lá das aulas de ligação metálica. Quem está deficiente de elétrons é o cobre 2+ da solução. Então, o cobre 2+ que está aqui presente na solução, esse 2+ significa que ele
está sem 2 elétrons, porque esses 2 elétrons estão com o grupo sulfato. Então, o que vai acontecer? Ao longo do tempo, esse cobre 2+, que está na solução, vai pegar esses elétrons, então vou colocar aqui os 2 mol de elétrons, e eu vou ter a produção de cobre o quê? Cobre 0, que é cobre metálico. Naturalmente, eu poderia também escrever essa equação como 2 mol de elétrons mais cobre 2+ aquoso, formando cobre 0 sólido, que as duas equações são a mesma coisa, tá? Então, ao longo do tempo, o que vai acontecer? Lá na próxima aula, eu vou dar mais detalhes para vocês. Eu tenho os papéis aqui tudo bonitinho, mano, tudo organizadinho. Mas, ao longo do tempo, essa lâmina de zinco, ela vai começar a corroer. Ela vai ficar corroída, ela vai ficar fininha. Ela vai afinando ao longo do tempo. E essa lâmina de cobre, ao longo do tempo, ela vai sofrer deposição metálica. Então, ela vai ficando mais inchadinha, mais gordinha. Sacou? E o que acontece? À medida que o tempo passa, você vai ter o zinco metálico perdendo elétrons para a célula que contém o cobre. Você vai ter uma formação de zinco 2+, que vai aumentando a quantidade de carga positiva nesse lado que tem o zinco. E no lado direito, que contém justamente o cobre, o cobre 2+, que vai pegando os elétrons ao longo do tempo, esse cobre 2+ vai sumindo da solução porque está virando cobre metálico. Então, o que vai acontecer? Vai prevalecer o ânion, que é um íon de carga negativa. Então, do lado direito, você vai ter um acúmulo dos íons de carga negativa. E é para isso que serve a ponte salina. A ponte salina, ela vai conectar essas duas soluções, fornecendo íon positivo para o lado direito, tá? Que é o que tem um excesso de carga negativa, e o íon negativo vai para o lado esquerdo, onde tem um acúmulo lá que está ficando excessivo de carga positiva. Então, serve para neutralizar esse excesso de cargas. Então, para isso que serve a ponte salina, tá? Então, essa daqui é uma explicação da pilha de Daniell. Naturalmente, você que está vendo essa aula e está pensando assim, caraca, Marcelo, eu peguei a ideia, mas eu não entendi muito bem e tal. Calma que na próxima aula a gente vai trabalhar com muitas equações e esse papel aqui eu vou deixar separado para retornar na próxima aula. Pode ficar tranquilo que você vai conseguir entender o funcionamento de uma pilha. E aí a gente fica com a seguinte pergunta. Marcelo, por que o zinco cede elétrons para o cobre e não é o contrário? E a outra pergunta é, como que eu posso saber que é o zinco que perde elétrons para o cobre? Então agora eu vou mostrar para vocês o que é a tabela de potenciais padrão de redução. Então acompanha aí. Bom, galera, isso daqui que vocês estão vendo agora é a tal da tabela de potenciais padrão de redução. E essa informação aqui, ela foi gerada pelo Departamento de Química Inorgânica da UFRJ. Essa tabela aqui não é para vocês decorarem, porque as questões vão fornecer essas informações para vocês. Então, nada de desespero. O que essa tabela vai fornecer? O que a gente chama de meia reação, e como é de redução, isso quer dizer que todas as equações que estão aqui é de redução. Então, ó, aula passada, tá, galera? Ó, lítio começa com NOx mais 1 e termina com NOx 0. É uma redução. O potássio tem NOx mais 1 e termina com NOx 0. É uma redução. Então, são várias as equações que vão estar presentes aqui nessa tabela. E o que acontece? Os vestibulares, eles pegam essas informações e colocam nas provas para vocês. Então, você tem a meia reação, que é de redução, como vocês podem ver, e você tem esse E bolinha barra V, que é o quê? Esse E bolinha significa
potencial padrão, beleza? Por isso que é a tabela de potenciais padrão. Então esse é bolinha, é o potencial padrão. Como se trata de uma reação de redução, a gente diz que esse potencial padrão é de redução, beleza? Por que eu estou comentando isso, o potencial de redução? Porque a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, ela recomenda que a gente trabalhe com os potenciais de redução e não oxidação. Então, o que eu quero que você entenda? Tudo que eu vou gerar para vocês de eletroquímica aqui no YouTube é baseado no potencial padrão de redução. Porém, eu vou mostrar para vocês uma questão do IME, do Instituto Militar de Engenharia, que é uma questão que foi ano passado ou ano retrasado e que ele não deu o potencial padrão de redução e sim de oxidação. Então, assim, tomem cuidado sempre conferindo, mas a IUPAC recomenda que seja o potencial de redução. Então você vai ter esses valores. Esses valores, eles são gerados com base no eletrodo padrão, que é o hidrogênio. Observem que o eletrodo padrão é o hidrogênio, que vale 0, beleza? Então a ideia é basicamente você desenvolver uma pilha contendo o H+, que é obtido a partir de uma solução ácida, e aí você vai fazendo um teste com o eletrodo padrão, que é o hidrogênio, e aí você vai testando os diferentes metais, tá? Tem algumas situações aqui que você não tem metais, que é o caso, por exemplo, do I2, que é o sólido, né? O iodo, enfim, tem uma série de coisas. Mas a gente trabalha mais com os vestibulares, a gente trabalha, sei lá, em 90% dos casos, trabalhando com metais, como eu mostrei para vocês lá na pilha de Daniel. E aí, eu preciso virar para vocês e falar que é o seguinte, o que é o estado padrão? Então observe, olha, nota, esses valores foram obtidos para o estado padrão. O que é o estado padrão? É as soluções com a concentração de 1 mol por litro para essas espécies, né, em solução. Então, quando eu mostrei para vocês aquela solução de sulfato de zinco, aquela solução de sulfato de cobre, a concentração era 1 mol por litro, tá? E 1 atm para espécies gasosas na temperatura de 25 graus Celsius. Então, nos vestibulares, que é a proposta do extensivo, é trabalhando com o estado padrão. E aí você me pergunta, Marcelo, e se não tiver o estado padrão? Se eu não tenho o estado padrão, eu vou utilizar uma parada chamada equação de Nernst, que eu não vou explicar aqui. Por quê? Porque o Enem não cai equação de Nernst, a maioria dos vestibulares não cobra equação de Nernst. Aqui, galera, eu dei um Wikipédia mesmo, só para vocês terem uma ideia, inclusive eu vou colocar essa informação na descrição do vídeo. O que acontece, galera? Essa equação de Nernst é justamente para trabalhar com essas outras situações. Então você tem as fórmulas para utilizar, então isso eu não vou trabalhar no extensivo. Se você pretende fazer um vestibular, entre aspas, normal, né, nada fora de padrão, tipo FUVEST, Unicamp, Enem, UERJ, esses vestibulares tradicionais, equação de Nernst não cai, tá? Sempre trabalha no estado padrão e na lista de exercícios vai estar sempre no estado padrão. Mas se por acaso você for trabalhar, você vai precisar da equação de Nernst. Hoje eu não tenho nenhuma aula no canal sobre isso, mas se por acaso eu vier a colocar, vai estar passando num card aí no vídeo, beleza? Então essa daqui seria a equação de Nernst. Então voltando ao que a gente está trabalhando, essa daqui é a tabela de potenciais de redução. Então, lá na pilha de Daniel, lembra que a gente estava trabalhando com o zinco 2+? Olha o zinco 2+, quanto ele vale, ó. Zinco 2+, olha a equaçãozinha de redução e olha quanto que vale, menos 0,76 volts, tá vendo? Esse é o valor do zinco. Agora, e do cobre? Aí você para ver o cobre aqui, ó. Você tem o valor, ó, tá vendo? Cobre 2+ aquoso. Não é esse de cima não, tá, gente? Não é esse de cima que eu tô trabalhando não, ó. Cobre 2+, mais 2 elétrons, formando cobre metálico. E aí eu vou ter mais 0,34 volts. Então, tá vendo esses valores? Então agora a gente vai voltar lá para a pilha de Daniel, mas eu preciso que vocês saibam desde já
que quem tem maior valor é o que pega os elétrons. Então, tá vendo aqui, ó, o cobre vale mais 0,34, é um valor maior do que o zinco, que é menos 0,76. Então, o cobre pega do zinco. Mas eu vou repetir isso para você lá na pilha de Daniel. Então, galera, a pergunta que a gente tinha feito, que é como que eu vou saber se é o zinco que perde para o cobre e não o contrário? Como é que eu posso saber? Toda vez que a gente trabalha com pilhas, a gente precisa daquela informação que vai vir nas questões. Então, o zinco, como você pode ver lá na tabelinha, ele vale menos 0,76, tá? Deixa eu anotar aqui no cantinho, ó. O potencial de redução do zinco é menos 0,76 volts. E o potencial do cobre era o quê? Mais 0,34 volts. Como o potencial de redução do cobre é maior, então o cobre pega elétrons do zinco e não o contrário. Então, essa informação ela vai vir nas questões para vocês, tá? Então essa daqui é uma primeira visão da pilha de Daniel. Na próxima aula a gente vai trabalhar com as equações e nós vamos retornar a essa folha aqui. Show de bola, galera? Pois é, galera, eu estou de volta justamente para te falar que o nosso vídeo chegou ao final. E não se esqueça que para essa aula nós não temos exercícios para fazer, porque a gente abordou mais a parte do histórico. Na nossa próxima aula nós vamos trabalhar com a parte das pilhas que caem bastante nos vestibulares, como por exemplo, escrever as equações, identificar polos, bem como fazer o cálculo da diferença de potencial. Então eu espero te ver no nosso próximo vídeo.